A organização de procura de órgãos do Hospital das Clínicas, na verdade, ela é ligada à Secretaria Estadual de Transplantes e ela está localizada aqui, ela ocupa o espaço físico do Hospital das Clínicas, mas nós somos subordinados à Central Estadual de Transplantes. Ela existe aqui em Botucatu desde 2005 e no estado nós temos ao todo 11 organizações de procura de órgãos. O Banco de Olhos de Botucatu, ele também é subordinado ao Sistema Estadual de Transplante. Ele é um dos 6 bancos do interior paulista. Aqui a gente tem o Banco de Botucatu, o Banco de Marília, o Banco de Campinas, o de Sorocaba, o de São José do Rio Preto e o de Ribeirão Preto. Tá? Eles são divididos aos pares no interior de São Paulo, então a gente faz par com o de Marília, Campinas com Sorocaba e Rio Preto com Ribeirão Preto. E lá em São Paulo existem outros bancos, mas eles são coordenados por uma central de São Paulo e existe também uma central do interior que faz a coordenação desses 6 bancos de olhos no estado. Nós passamos o tempo todo procurando possíveis doadores de órgãos e tecidos. Então é um trabalho que funciona em esquema de plantão e funciona 24 horas todos os dias, não tem interrupção. A partir do momento que surge um potencial doador de órgãos, nós vamos começar a atuar auxiliando as equipes médicas que dão assistência a esses potenciais doadores e, uma vez firmado o diagnóstico de morte encefálica, então nós vamos oferecer apoio emocional à família e, ao mesmo tempo, nós vamos convidar essas famílias para a doação de órgãos. No Banco de Olhos, o nosso trabalho também funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta, em sistema de plantão. Nós recebemos as notificações de todos os óbitos de hospitais grandes da região e do nosso também. E as equipes de cada hospital grande realizam a avaliação daquela morte. Então a gente não está trabalhando aqui só com as mortes encefálicas, estamos trabalhando com todas as mortes mesmo. A gente estuda essas mortes para ver se existe alguma contraindicação à doação. Não havendo uma contraindicação para doação, ou seja, se ele não tem menos de 2 anos de idade e nem mais de 80 anos, nenhuma doença que pode ser transmitida adiante por um possível receptor, por exemplo, uma infecção generalizada, uma hepatite B, C ou HIV, entre outras doenças, não havendo nenhuma contraindicação, então a equipe vai abordar a família para fazer uma entrevista para conseguir ou não a doação. Existe uma fila bastante grande, essa fila é coordenada pela Secretaria Estadual de Transplantes. Para cada órgão existe uma fila de espera e ela caminha muito lentamente. Então, por isso a nossa insistência nas campanhas, na conscientização da população, porque nós precisamos que essas filas caminhem mais rapidamente. Para os transplantes de córnea, a fila é um pouco maior. A fila, apesar de ser o transplante que é mais realizado, é uma fila que está crescendo cada vez mais também. Por quê? Porque existe atualmente uma tendência a gente indicar cirurgias um pouco mais precocemente e fazer indicações até de cirurgias que a gente não fazia anteriormente. Por mais que os transplantes estejam numa crescente lenta, a fila de transplantes está aumentando no Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, há cerca de 2 a 3 anos, a fila de córneas estava zerada. A gente não tinha uma fila de espera, que chegou a mais de 2 anos no passado. E agora a fila está de cerca de 8 meses no nosso estado. Em relação a múltiplos órgãos, o critério da fila é um pouco diferente do de córneas,
os pacientes são alocados na fila conforme a gravidade da doença. Então, às vezes, acontece, por exemplo, com o fígado, o paciente ele está numa posição mais inferior na fila e, com o passar do tempo, ele fica mais doente, digamos assim, piora o estado de saúde dele, então ele, por critérios bastante rigorosos, ele passa a ocupar uma posição mais próxima do transplante. Então, o critério que é usado para os órgãos é um pouco diferente do critério de tecidos. O nosso trabalho é importante não só para a cidade, mas para a região do Diretório Regional de Saúde de Bauru. Nós somos responsáveis por uma região que abrange 55 cidades. Não são todas as cidades que atuam fornecendo órgãos e tecidos para a nossa organização. Na verdade, atualmente nós contamos com o Hospital das Clínicas de Botucatu, com o Hospital de Base de Bauru, com a Santa Casa de Jaú, com o Hospital Amaral Carvalho de Jaú e com a Santa Casa de Avaré, que são cidades cujos hospitais têm unidades de terapia intensiva. Então, para a doação de órgãos, nós precisamos que os pacientes, os doadores, estejam internados em unidades de terapia intensiva. Então, a OPO ela não é importante só para Botucatu, ela é importante para a região e também para o estado todo, porque como existe uma fila única de transplante, se nós conseguirmos um órgão e nós não temos receptor no interior, esse órgão vai ser ofertado na capital e vai aparecer um receptor em alguma parte do estado. Não havendo nenhum receptor compatível com esse órgão é ofertado a nível nacional. Então, a OPO tem uma importância não só na cidade, mas para toda uma região, para o estado também. Como a gente tem um ambulatório de transplantes de córnea aqui na nossa instituição, que atende a várias cidades pelo SUS, e como o sistema de distribuição das córneas é regionalizado, quanto mais córneas a gente tiver na nossa região, mais rápido vai rolar essa fila local. Porque a gente tem uma fila para cada região grande do interior de São Paulo. A gente partilha a fila com Marília, com o Banco de Marília. Então, eles recebem córneas nossas, a gente recebe córneas deles. Raramente a gente recebe de outras regiões por questões logísticas, apesar de ser uma fila única, que é por data de inscrição na fila de transplante e por idade que ele pode receber as córneas. Isso é uma decisão médica. Tirando a decisão médica, pela data de inscrição é que eles vão ofertar as córneas. E quanto mais córneas tiver naquela região específica, mais rápido vai rodar essa fila. Nós temos dois tipos de doadores, o doador com o coração batendo e o doador com o coração parado. Então, quando nós procuramos órgãos como rins, fígado, pulmão, coração, intestino, pâncreas, nós precisamos fazer a captação com o coração batendo. Veja bem que nós temos o diagnóstico de morte encefálica afirmado, ou seja, é uma situação que não há mais possibilidade de retorno à vida, e a partir daí, então, nós vamos fazer a captação dos órgãos. E temos também o doador com coração parado. Então, aí entram os doadores de córneas, os doadores de pele, de ossos, de veias e assim por diante. Então, um único doador, ele pode beneficiar, no mínimo, 8 pessoas. E, além desses outros tecidos que podem ser captados após a morte e a parada da circulação, que coincide com a parada cardíaca. A princípio, qualquer pessoa pode ser doadora. A única situação que impede a doação de órgãos é a AIDS e algumas doenças infecto-contagiosas também. No nosso estado, as hepatites são contraindicação, doença de Chagas também, algumas meningites também, as
os cânceres do sistema linfático e as leucemias também são contraindicação. Mas, em outros estados, por exemplo, as hepatites são aceitas e doença de Chagas também. A única doença que não permite doação de forma alguma é a AIDS. Em relação às córneas, a gente precisa correr contra o tempo, porque quanto mais tempo depois do óbito, pior vai ser a qualidade desse tecido. Dentro da lei, se o corpo for mantido fora de uma câmara refrigerada, a gente tem que captar essa córnea em até 6 horas. Se ele for mantido sob refrigeração, esse tempo se estende, tá? Mas quanto menos tempo a gente conseguir captar aquele tecido, melhor. Quem tem a vontade de ser doador de órgãos ou de tecidos, ele deve manifestar essa vontade aos seus familiares, para que no momento da morte os familiares tomem a decisão. Houve um período em que os documentos de identidade saíam com uma inscrição: sou doador de órgãos. Isso é ilegal, por isso que eles deixaram de existir. Então, é muito simples, é só avisar o familiar ou o responsável legal que quer ser doador de órgãos. E a partir daí, metade do caminho está andado. No caso das córneas é a mesma coisa, né? A gente tem que doar em vida, tá? Porque quem está naquela situação difícil da perda de um ente querido, a última coisa geralmente que ele vai pensar é sobre doação, né? Se ele não tem isso pré-conversado. Se isso já está conversado, já está decidido, tá? É muito fácil realmente obter uma doação. Ainda existe muita falta de informação da população. Boa parte não sabe o que é a doação de órgãos. Tem um estudo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos que mostra que 54% da população nunca ouviu falar em doação de órgãos. Então, é um número muito alto. Outra causa de não doação são os preconceitos. Então, aí entram os fatores religiosos, porque algumas religiões não permitem a doação de órgãos e também não permitem a recepção, ou seja, o transplante de órgãos. Então, isso também limita bastante. E algumas pessoas simplesmente têm medo. Medo de que a gente vai retirar um órgão do ente querido que ainda pode estar vivo. Então, são barreiras que a gente precisa ainda vencer. Então, por isso, precisamos divulgar o assunto para toda a população conhecer doação de órgãos. Em relação às córneas, os tabus, além desses tabus sobre a morte, sobre se vai doer essa captação, sobre a própria doação em si, na verdade que não foi previamente conversada, esse é o grande tabu que a gente tem que superar. Existe o tabu de como é que meu parente vai ficar depois de doar os olhos. Ele tinha olhos lindos, né? E vai ficar tudo encovado, vai ficar feio, os parentes vêm de longe visitar e vão ver tudo encovado e feio, né? Vão levar uma última impressão muito ruim. Na verdade, o que acontece é que a gente tira os olhos, tá? Tem serviços onde tira somente a córnea, mas aqui a gente tira os olhos inteiros para que a gente consiga utilizar também a parte branca, tá? E depois a gente faz uma reconstituição do rosto. Existe um projeto inicial do hospital, juntamente com a Prefeitura de Botucatu, de a gente colocar a matéria de doação nas escolas, tá? A princípio seria no ensino médio, que se implementaria palestras a respeito, conversas, aulas práticas, então tentaria se colocar dentro das matérias a questão da doação. Eu acho que só assim, né, com a educação, tá, começando lá de baixo mesmo, com as crianças, é que a coisa pode mudar. Quando nós temos campanhas mais eficientes, aumentam mais as doações, e quando as campanhas são menores, o número também cai.
pretendemos continuar fazendo campanhas, como o Dr. Álvio disse, nas escolas, porque criança é um bom meio de divulgação, os adolescentes também, e é importante que as crianças cheguem da escola e comentem o assunto com os pais, com a família, e isso vai tirando todo o tabu que ainda existe em relação à doação. Digam sim, que digam sim à vida, digam sim à doação, percam o medo da doação de órgãos. Ninguém retira órgão de uma pessoa viva, ninguém vai burlar qualquer tipo de lei para tentar conseguir órgãos. Nós temos critérios bastante rigorosos para isso e temos uma legislação muito pesada em relação à doação de órgãos. Então, diga sim enquanto você está vivo. Nós temos que nos colocar na posição da pessoa que está numa fila de espera, que fica dia e noite esperando um telefone tocar, avisando que chegou o órgão que pode lhe devolver qualidade de vida. Então, se nós pensarmos dessa maneira, com certeza a situação da doação vai mudar bastante. Eu trabalho nas duas pontas dos transplantes de córnea, tanto na doação quanto no transplante. E a maior alegria que a gente tem é quando a gente vê um transplantado olhar para a gente e agradecer, com lágrimas nos olhos e te enxergando. Tá? O meu recado para vocês hoje, eu queria que vocês firmassem um compromisso comigo de chegar hoje à noite no jantar e conversar com a família, tá? Sobre doação, tá? Sobre esse ato de amor ao próximo, ao desconhecido, tá? Que um dia pode beneficiar um de vocês também.